Quem aqui quer fazer a vontade de Deus? Quem quer estar cumprindo o querer de Deus? E agora eu vou fazer uma outra pergunta que se une a essa. Quem quer buscar saber a vontade de Deus? É em cima disso que nós vamos conversar um pouco nessa noite. Nós vamos entender que, na realidade, a coisa mais normal para todos os seres humanos, não importando a religião, a coisa mais comum é que os seres humanos, em primeiro lugar, reconhecem que existe um mundo espiritual. Você pode ir numa tribo lá no meio da selva amazônica, você pode ir numa tribo lá no meio da África, e você vai encontrar, vai constatar algo que é comum a toda a humanidade. Todos vão manifestar a compreensão que existe uma vida, um mundo que é de ordem espiritual. Vamos usar um termo aqui. Existe Deus ou deuses, conforme a crença de cada um. Então, é com base nessa constatação de toda a humanidade que reconhece a existência de um ser supremo, de um ser superior, um ser que está acima da sua condição habitual, natural, normal, é que os homens têm a busca ou a necessidade de, primeiro, buscar conhecer esse Deus, ou buscar saber qual é a vontade desse Deus, qual é a direção desse Deus, por várias razões. Existem motivações diferentes, mas este é um fato. Por conta disso, fazem sacrifícios, fazem rituais, fazem uma série de ações ritualísticas para saber a respeito dessa suposta vontade deste Deus, seja ele qual for. Isso não é uma coisa lá do passado, isso é atual, isso acontece agora, acontece conosco. Todos nós temos esse anseio. E existem algumas motivações principais, das quais levam as pessoas a querer conhecer, de saber a vontade de Deus. A primeira motivação é o medo de errar. As pessoas não querem, têm medo de errar. E há uma ideia de que Deus, seja qual for o Deus, tá? Eu estou generalizando aqui, englobando todas as religiões. Os deuses, eles têm então um conhecimento que é para além do nosso conhecimento. Que os deuses, eles têm uma vontade que é própria deles, e eles têm, digamos assim, uma direção e uma solução, seja para qual for a situação da vida. E aí então, os homens que são limitados, os homens que não têm o entendimento do todo a respeito da vida, não conseguem saber nem o que vai acontecer daqui 5 minutos, ou daqui 10 segundos, quem garante que você vai estar vivo daqui 1 minuto? Temos como. Esses dias eu vi um vídeo, um pastor estava pregando, estava ministrando a palavra, e ele simplesmente fez assim, puf, caiu duro. No meio é uma boa morte, eu acho. Não para quem está vendo, mas para quem está morrendo, né? Está fazendo a obra de Deus, não tem nada melhor que isso, certo? Depende da perspectiva, do ponto de vista. Então, nós temos o receio, nós temos o medo de errar. O medo de errar no quê? De fazer uma escolha errada. Caso com a Joaninha ou com a Mariazinha? É o Pedrinho ou o Zezinho? Deus me diz com quem? Quantos já não fizeram esse caminho? Qual emprego eu pego? Tem 2, 3, 4, 5 possibilidades. Qual eu devo escolher? Então nós temos medo de errar. E aí o caminho legítimo, o natural, não vou dizer legítimo, mas o natural é: Deus,
Eu tenho medo de errar, o que eu escolho? E queremos, com certa frequência, devolver para Deus a responsabilidade da nossa escolha. Então, uma das motivações em fazer esse movimento de buscar a vontade de Deus é o medo de errar. Uma outra motivação comum é o de querer agradar a Deus. Quem é que quer agradar a Deus? Pois é, mas para você agradar, você precisa saber qual é a vontade. Eu estava comentando, né, com os irmãos hoje pela manhã, que quando eu cheguei em Santa Maria, a primeira semana que eu vim, teve um irmão que me perguntou: pastor, diz aí um prato que o senhor gosta bastante. Eu disse: eu gosto bastante de lasanha. Maravilha, alguém que além de mim gosta de lasanha? Pois é, mas lasanha é difícil de errar, né? Eu disse: eu gosto de lasanha. E aí, como aquela semana eu fiz uma visitação todos os dias na casa de manhã, ao meio-dia na casa de um e à noite na casa de outro. E uma semana eu visitei toda a igreja. Em uma semana eu visitei todos, né? E sobrou até alguns diazinhos. Mas adivinha o que eu comi durante aquela semana? Todas as refeições foram lasanha. Não parece piada, mas é verdade. Por quê? Porque um passou informação para o outro: ele gosta de lasanha, ele gosta de lasanha, e eles tiveram a brilhante ideia de todos fazerem lasanha. E para mim está de bom tamanho, porque como eu gosto muito, eu comi vários tipos de lasanha aquela semana. Eu acho que eles fizeram até uma concorrência entre eles, quem fazia lasanha melhor. Eu me lavei comendo lasanha. Bem, pensam, né? Então, quando a gente quer agradar, a gente se importa em querer saber a vontade do outro, o gosto do outro, certo? Então, isso é uma coisa normal, bacana, né? Agora, se eu chegasse na sua casa, você me convidou para comer, faz tempo que vocês não me convidam, estou marcando vocês, né? Faz hora que eu não recebo um convitezinho desses bons para fazer uma boquinha especial de amor na casa dos irmãos, né? Dividir a comunhão, assim, né? Mas tudo bem, eu perdoo. Aí você pega e faz mocotó. Gente, mocotó não dá. Não, mocotó não tem no céu. Não entra. Não vai. É ruim demais. Ah, mas o meu mocotó, o teu também é ruim. Não tem mocotó que seja bom. É impossível ser bom mocotó. Entenderam? Claro que esse é o meu gosto. Certo? Aí se você diz que quer me agradar e você faz mocotó para mim, eu vou ficar de canto contigo. Não faz sentido isso. Então, fazendo essa brincadeira só para dizer o quê? Quando a gente quer agradar, a gente quer saber o gosto, a vontade, o desejo do outro. E muitas vezes nós, em relação a Deus, queremos fazer isso. Eu quero agradar a Deus, então eu quero saber a vontade dele. São motivações que nos levam, né, às nossas escolhas. Agora, eu quero apenas pontuar algumas situações que são normais de nós, os homens, os seres humanos. Lembrando que nesse momento eu estou englobando tudo que é religião. Estou falando o ser humano enquanto um ser espiritual. Algumas situações que levam as pessoas a querer buscar essa tal vontade de Deus. Quais são elas? Primeiro, a necessidade de conhecer a mente de Deus, né? Você parte desse pressuposto. Se eu não sei a vontade de Deus, eu preciso acessar aquilo que está na mente de Deus. E aqui é que está o mistério. Como eu vou acessar? Qual é o caminho para chegar a esse conhecimento que não está disponível a priori, não está disponível a olho nu? Como descobrir isso? Então, aí nós temos situações como, por exemplo, diante de tomada de decisões. É um tipo de situação clássica que as pessoas se colocam a buscar a vontade de Deus diante de decisões. Eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou mudar de cidade. Eu vou
tomar uma decisão, enfim, várias situações onde você tem que tomar uma decisão e você se vê inseguro. Alguém já se viu uma situação assim? Tem que tomar uma decisão, você está inseguro, porque você não tem clareza da vontade de Deus para aquilo. Quem já passou por isso? Normal, comum. Então, nessas situações, pessoas se dão a buscar a vontade de Deus. O que mais? Quando você tem que fazer escolhas, não é agora uma simples decisão, estou falando de escolhas. Tem na Bíblia qual é o emprego que você tem que escolher? Tem? Tem na Bíblia o nome da pessoa com quem você deve escolher para casar? Tem? Tem uma série de escolhas na vida. A escolha da sua profissão, a escolha enfim, da onde você vai trabalhar, são escolhas que você tem. E as pessoas muitas vezes vão buscar conhecer a vontade de Deus, porque tem uma confiança de que a vontade de Deus, ela é segura, já que a vontade de Deus, ela é inerrante. Não tem como Deus se equivocar. Eu, como humano, posso me equivocar, Deus não. Então, as pessoas se lançam a buscar a vontade de Deus. O que mais? Outra situação. Um direcionamento específico. Fico em Santa Maria ou vou para Portugal? Qual é a vontade de Deus? Fico em Santa Maria ou vou para Restinga Seca? Qual é a vontade de Deus? Vocês estão entendendo? Muitos, né? Tem um dilema. Fico em Santa Maria ou vou para Santa Catarina? Buscar um direcionamento. Qual é o ministério que eu vou me envolver, me dedicar? É um direcionamento. Então as pessoas se lançam a buscar a direção conforme a vontade de Deus. E outros ainda com respeito a futuro. Senhor, tu queres que eu seja um pastor ou tu queres que eu seja um agrônomo? Foi a minha situação. Eu estava cursando a faculdade de agronomia na URGS em Porto Alegre, quando eu me vi nesse dilema sobre o meu futuro. E eu queria saber a vontade de Deus. Bom, aí nós vamos dividir essa busca desse conhecimento em 3 espaços diferentes, tá? Nós vamos ver 3 mundos distintos que buscam saber e conhecer a tal vontade de Deus. Primeiro, nós vamos mostrar como no paganismo é uma coisa muito antiga. O paganismo ele começa lá na Torre de Babel e ele então se disseminou para a humanidade e vem até os dias de hoje. O paganismo compreende múltiplas formas de espiritualidade, de culto, de religião, de reconhecer deuses no plural. O paganismo, então, ele está inserido, é o que alimenta esse impulso natural de todos os seres humanos de ter uma relação com a divindade, com o sobrenatural, com o mundo espiritual. Então, o paganismo ele acaba se prestando muito bem para isso. Mas, para isso, nós vamos ler um texto de Deuteronômio 18, do 10 ao 12, diz assim: jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque
as outras nações praticam essas coisas detestáveis, que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Então, olha aqui, o Senhor é muito claro no texto. Ele elenca uma gama ampla, e eu, por conhecer outros textos, posso afirmar que essa lista que ele apresenta aqui em Deuteronômio 18, ela não é uma lista completa. Em outros textos ele vai acrescentar ainda mais algumas outras práticas. Mas o que acontece aqui? O Senhor está orientando o seu povo a dizer: entre vocês que querem saber e buscar a minha vontade, vocês não vão usar destes expedientes. Vocês não vão adotar estas práticas. É diferente. As outras nações, ele está querendo dizer aqui, os pagãos é que utilizam essas formas para tentar conhecer a vontade espiritual. Entre vocês será diferente. E aí nós encontramos no paganismo uma lista breve que eu vou apresentar aqui para vocês. Um exemplo. Primeiro, lançar sortes. Era uma prática comum. Jonas, quando estava lá no barco, e o barco estava lá a pico, lá por causa da situação, da fuga, da desobediência de Jonas, quando os homens que estavam lá dentro do barco, que eram pagãos, eles queriam saber o porquê que eles estavam passando por aquela tormenta, eles lançaram sortes, e aí caiu sobre quem? Sobre Jonas. E aí eles foram direto querer saber o que Jonas tinha feito, que os deuses estavam mostrando que o problema era com ele. Então, lançar sortes, há muitas formas que se pratica isso no meio religioso. E aqui uma outra lista: a busca de sinais. No paganismo, essa busca de sinais se dava como? Hepatoscopia, que era o estudo do fígado, não no sentido da medicina, mas havia uma crença, e por incrível que pareça existe isso até hoje, de que você pode consultar o fígado de um animal que você sacrifica pelo seu pedido. Pela sua busca, você consagra aquele animal, mata, sacrifica, mata, tira o fígado, e desenhos se formam no interior do fígado do animal, e aqueles que são intérpretes destes sinais dizem para aquele que está fazendo a consulta qual é a vontade de Deus para a vida dela, qual é a decisão que ela deve tomar, o que ela deve fazer, governar a vida da pessoa. É uma prática. Não é tão comum aqui na nossa cultura, mas fora de nós existe. Sacrifícios, especialmente com sangue, nós lemos lá em Deuteronômio ele dizendo: ninguém que sacrifique o seu filho ou a sua filha para ser queimado, era um tipo de sacrifício, para buscar saber a vontade de Deus, para ter direção de Deus, ou favores de Deus, por meio de sacrifício. Até hoje existe esse tipo de conduta. O que mais? Rabdomancia, que era o uso de varas ou flechas. Eles faziam lá um lançamento de varas e flechas, e conforme a disposição que esses elementos se apresentavam, aquilo eram sinais, indicadores da vontade de Deus. Terafim, está escrito serafim, mas é com T, terafins, que eram ídolos domésticos. Então é comum ter ídolos domésticos. E aí é incrível que o catolicismo romano absorveu muito dessas coisas. Por exemplo, não tem um santo que é especialista em casar pessoas? Tem ou não tem? Qual é o nome? Aí tem um outro que é especialista em ajudar as pessoas a achar aquilo que perdeu. Tem ou não tem? Nem sei o nome, eu sei que tem. Tem outro que é especialista para guardar no trânsito, livrar de acidentes. Isso equivale a ídolos
pessoais, ídolos domésticos. Isso tem a ver com paganismo. O que mais? Astrologia, horóscopos. Olhar para a posição dos astros, né? Estrelas, planetas, fazer a leitura, a análise destes astros e entender que eles influenciam na nossa vida diária e que se você fizer uma boa leitura, você vai descobrir a direção e a vontade de Deus para a sua vida. Eu me lembro quando eu era criança, não sei se tinha para cá, se passava aqui, mas era no Jornal do Almoço, se não me falha a memória, que tinha um momento do horóscopo. E era uma senhora chamada Sara Ionara. Alguém viu isso aqui? Gaúcho, né? No Jornal do Almoço tinha lá o momento do horóscopo e ela então fazia a leitura, né, do horóscopo, direcionando a vida das pessoas. Você que é do signo tal, hoje está bom para você fazer negócio assim, assim, assado. Você que é do signo tal, hoje é um dia para amor. E aí ela ia orientando a vida das pessoas. Comum. O que mais? O ler a sorte. Aí haviam vários expedientes para isso. Na água, no reflexo da água, com cartas, búzios, tarô, borra de café. Tem gente que se especializou em ler o futuro, ler, né, as decisões importantes para a vida por meio da borra de café. A palma da mão, comum entre os ciganos, por exemplo, né? A leitura da palma da mão, vem as linhas e tudo mais e traçam futuro para as pessoas. Falar com espíritos, enfim, todas essas são formas pagãs de buscar conhecer, saber a vontade de Deus. Agora, nós vamos ver aqui como era no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Como é que as pessoas, especialmente agora falando do povo de Deus, a nação de Israel, como é que eles, quando queriam saber uma direção específica para a sua vida, quando eles queriam saber a vontade de Deus para a sua vida, qual era o caminho que eles faziam? E aqui eu estou fazendo uma distinção muito importante, preste bem atenção nisso. Há uma diferença brutal entre a Antiga Aliança, o Velho Testamento, e a Nova Aliança, o Novo Testamento. Há um marco divisório na história que direciona como sim buscar saber a vontade de Deus naquela época para a época atual. E a experiência do marco divisório está revelado em Atos capítulo 2. O que nós temos em Atos capítulo 2? O derramamento do Espírito Santo. Até aquele dia, o Espírito de Deus não havia sido dado aos homens, derramado sobre os homens. A relação com o Espírito Santo, que nós hoje desfrutamos, ela não acontecia no Velho Testamento. O Espírito de Deus, ele se manifestava na figura dos profetas, na atuação dos sacerdotes. Basicamente, esses dois elementos, esses dois indivíduos é que iriam trazer para o povo a resposta no que diz respeito a saber a vontade de Deus. Como é que acontecia isso? Vamos ver aqui então. Pelos profetas, né? Eu quero saber qual é a vontade de Deus, eu não sei. Então, iam aos profetas. Os profetas, eles costumavam ter então uma visão diferenciada de todas as coisas. E, por exemplo, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ainda antes de ser rei, ele estava pastoreando, ele estava cuidando do rebanho de jumentos do pai dele. O pai dele era criador de jumentos. Ele estava cuidando das jumentas. E as jumentas se perderam, ele perdeu as jumentas.
Ele não sabia onde é que estava. E ele foi andando, entrou numa cidadezinha, aqui tem um profeta. Ele foi até o profeta para buscar saber onde é que estavam as jumentas do pai dele. E o profeta deu toda a direção. Porque a Bíblia diz que naquele tempo, e é interessante que o Novo Testamento diz isso, naquele tempo os profetas eram também chamados de videntes. Eles tinham visões diferenciadas, que havia revelações naquelas visões. Então, os profetas, eles eram muito importantes, eles cumpriam um papel importante de instrução, de orientação para todo o povo, não só para os reis, mas para a nação, para as pessoas. Os profetas, eles comunicavam direcionamentos para as pessoas, de acordo com a vontade de Deus. Certo? Essa era uma forma. Outra forma, Urim e Tumim. Quem aqui já ouviu falar de tal de Urim e Tumim? Quem nunca ouviu falar disso? A maioria. Urim e Tumim eram duas pedras que o sumo sacerdote carregava debaixo da estola sacerdotal. Aquelas duas pedras, elas eram utilizadas quando alguém chegava ao sumo sacerdote, querendo também saber ele precisa tomar uma direção, ele precisa fazer uma escolha, enfim, ele precisa estar diante de uma situação que ele não sabe o que fazer, o que dizer, como se posicionar. Ele então procura o sacerdote para o orientar, e o sacerdote então pega as duas pedras, Urim e o Tumim, e lança essas pedras. E conforme a posição que caía ali, eu não sei exatamente como é que na prática isso acontecia, mas aquelas pedras, elas tinham o sim e o não. E por conta disso, eles tinham uma resposta. Lançava o Urim e o Tumim, e Deus está dizendo sim para você. Vá para a Restinga Seca. Deus está dizendo não. Fica em Santa Maria. Entenderam? Eram mecanismos de descobrir a vontade de Deus. Por quê? Porque ninguém tinha relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Esse é o ponto. Aí, que mais? Como mais se encontrava a saber a vontade de Deus? Também tinha um mecanismo de lançar sortes dentro do povo de Israel. Me parece que essa referência ela está equivocada, tá? Eu acho que eu anotei a referência errada, então desconsidere essa referência, eu preciso corrigi-la. Nós temos um exemplo bíblico muito emblemático sobre essa questão das sortes no meio do povo de Israel. Quando Josué ataca a cidade de Jericó, e eles conquistam a cidade de Jericó, que humanamente era impossível conquistar aquela cidade pelas suas fortalezas, Deus havia dado uma direção a todo o povo, que eles não poderiam pegar nada daquela terra, daquela cidade para eles. E aí tem um indivíduo que, quando estavam lá fazendo o despojo de guerra da cidade, ele olhou e viu uma capa babilônica linda, de grife, produto francês importado. Próximo, não, era babilônico, né? E mais alguns objetos de valor, e ele pega aquilo, ele leva para ele esconde debaixo da tenda dele, ficou para ele. Ele obedeceu? Não. Aí o que acontece? Eles saem daquela grande vitória e eles vão lutar numa outra cidade, uma cidadezinha, irmãos, nós aqui tomávamos cidade, cidadezinha de Ai, até o nome já, os caras já tinham dor no nome, Ai. E ali na cidade de Ai eles olharam, não, esses caras não têm exército, são fraquinhos, as muralhas deles não têm fortaleza, nós nem precisamos mobilizar todo o nosso exército para lá tomar eles, vamos só com um grupo e a gente toma tudo.
facinho. E eles chegam lá e tomaram um laço. Não apenas apanharam, morreram às pencas. Israel ficou humilhado diante da cidadezinha de Ai. E quando veio a notícia para Josué da humilhação que eles passaram, Josué ficou em parafuso. Disse, mas Deus, o que houve? Que história é essa? Como é que é isso? Nós, debaixo do teu comando, fomos lá, tomamos Jericó, e agora, debaixo do teu comando, a gente vai em Ai e a gente é humilhado? E aí Deus começa a revelar: tem pecado no meio do arraial. E se há desobediência, eu não vou com vocês à batalha. E aí, Josué, sim, preciso saber quem. E aí ele faz essa prática do lançar as sortes. Não tenho exatamente como é que era desenvolvida essa prática, até para não dar ideia, né? Mas havia um mecanismo, ele lançou as sortes e saiu para uma determinada tribo. Lançou sorte de novo, saiu para um clã. Lançou de novo, saiu para uma família. Lançou de novo, saiu para um indivíduo. Ele chama o indivíduo: vem cá, o que você fez? E o cara confessa: eu fui lá e peguei o que não deveria ter pego. Um sistema de lançar as sortes revelava direcionamentos de Deus, vontades de Deus, coisas ocultas que Deus então revelava. Prática comum dentro de Israel. Estou falando da antiga aliança. Outra forma de Deus comunicar em sonhos. Nós temos José no Egito, né? A história de José, um grande sonhador. Deus então muito comunicou a vontade dele, a direção dele por meio de sonhos. Faz isso até hoje, só para tranquilizar o teu coração, tá bom? Mas naquele tempo era também o expediente que Deus usava para falar a vontade dele. E aí, sinais. Era bem comum no Antigo Testamento, as pessoas que queriam saber a vontade de Deus, elas buscavam sinais. E aí nós temos um exemplo clássico de Gideão. Deus vem e chama Gideão para livrar o seu povo da opressão dos inimigos. E Gideão, eu? Ele não se via na condição. E aí o que ele faz então? Ele faz uma prova com Deus pedindo sinal. E ali, qual foi o sinal que ele pediu? Olha, aqui está uma estopa, eu vou botar aqui na noite, na rua, na relva. Se pela manhã o campo estiver molhado e a estopa seca, é sinal que o Senhor realmente me chamou para a guerra. Foi lá, deu certo. Aí no outro dia disse, tá, mas Senhor, assim, ó, pode ser que, né? Vamos fazer mais uma provinha. E aí ele faz a prova invertida. Ele pede que a estopa fique molhada e a relva seca. Eu não estou bem lembrado agora se é essa a ordem ou é a invertida, mas isso pouco importa, tá? O que eu quero dizer é que o ato de pedir sinais por meio de testes, de provas, que Deus então vai e revela a vontade dele por meio desses mecanismos. Na antiga aliança isso era comum. Então, citei um exemplo, a Bíblia mostra outros exemplos também. Na antiga aliança, no Velho Testamento, Deus também usava mensageiros. Esses mensageiros poderiam ser anjos ou homens. Deus mandava um mensageiro na casa do fulano para falar para o fulano a vontade dele. Comunicar uma direção. Olha, Deus está dando uma direção para você, assim, assim, assado. Então havia um porta-voz, um mensageiro, que, como disse, poderia ser anjos ou homens. Tudo isso nós vemos na antiga aliança. Agora nós nos deparamos com
um momento novo na história da humanidade, ou pelo menos na história do povo de Deus. Nós temos então agora a nova aliança. E na nova aliança, muda o mecanismo. Muda a forma de Deus comunicar a vontade dele. E aqui eu quero que você guarde bem seu coração pelas coisas que eu irei falar, que talvez possa mexer em alguma coisa em você. Primeiro, me prometam que vocês não vão ficar bravos comigo. Segundo, me prometam que não vão bater, eu saio pelos fundos. Tá? Mas vamos lá. Até o dia de Pentecostes. Até o dia de Pentecostes. Tudo isso que eu falei antes eram os métodos habituais que o povo de Israel buscava para saber a vontade de Deus. Agora, algo novo acontece. Deus derrama do seu Espírito sobre toda a carne. Não era mais sobre o sacerdote ou sobre o profeta, mas sobre toda a carne. Cumprindo profecias antigas, desse momento tão aguardado. A vontade de Deus sempre foi estar em relacionamento direto e pessoal com seus filhos. E agora isso começa a acontecer de forma prática. Então, a comunicação da vontade de Deus, ela não se dá mais por mecanismos externos. Ela se dá como fruto de um relacionamento real, íntimo e pessoal com o Espírito Santo de Deus. Onde está a chave? Onde está o X? É maturidade espiritual. Alcançar maturidade espiritual faz com que você conheça a vontade de Deus em todo o tempo da tua história. E aí nós vamos descobrir alguns passos para isso. Antes vamos ver um pouquinho mais. É interessante quando nós olhamos um fato. O último episódio registrado nas Escrituras sobre homens de Deus buscando saber a vontade de Deus, usando aqueles mecanismos que eram usados na Antiga Aliança, está em Atos, capítulo 1, dos versos 24 ao 26. E agora vou mostrar uma revelação para vocês. Atos 1 vem antes de Atos 2. Sentiram a revelação? É forte, não é? Profundo. No contexto é. Porque em Atos capítulo 1, os apóstolos se reúnem e eles tinham a vacância de uma cadeira apostólica. Judas havia morrido. Eles precisavam um substituto para aquele lugar que estava vago. E eles têm a brilhante ideia. Qual foi a brilhante ideia? Vamos lançar a sorte. Era o que eles conheciam de mecanismo para buscar saber a vontade de Deus. E eles lançam a sorte e caiu sobre quem? Matias. E aí Matias, então, oficialmente ocupa o lugar de Judas, o Iscariotes. Mas você nota nitidamente que Deus está de fora daquele processo. Aquele era um mecanismo mecânico, humano, que eles conheciam. Mas, a partir de Atos capítulo 2, quando é derramado o Espírito Santo, vocês percebem e podem ver versículo a versículo de todo o Novo Testamento, você não vai encontrar nenhuma referência dos crentes, sejam eles quem fossem, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, buscando saber a vontade de Deus por aqueles mecanismos do passado. Desaparece essa prática. Elas não cabem mais. Não se põe vinho novo em
odres velhos. Não se faz remendo de pano novo em tecido velho. Isso arrebenta tudo. O ensinamento já era dado por Jesus. Na nova aliança, há um vinho novo derramado agora. Há uma forma nova. A igreja precisa saber. É muito interessante observar este detalhe de que não há experiência. Mas como assim, pastor? Deus parou de falar? Não. Calma lá, vamos com calma. Você já vai ver Deus falando e Deus dando visões, revelando. Você vai ver tudo isso no Novo Testamento, mas de uma forma distinta. Segundo ponto aqui, dentro da questão da forma na nova aliança. As técnicas tem um nome que na teologia se usa, tá? Chama-se divinação. Divinação é essa ideia de conhecer o ato divino, né? Qual é o ato divino para conhecer a vontade de Deus. Então, as técnicas de divinação atuais, e o atuais que eu estou falando é hoje, 2021, não encontram respaldos na nova aliança. Por exemplo, quem já ouviu falar da caixinha de promessas? Quem já ouviu falar da caixinha de promessas? Muitos, né? Qual é a ideia? A pessoa pega a caixinha de promessa, está ali. Deus, qual é a direção que tu tens para mim? Fala comigo, Senhor. Eu estou aqui aberto para ouvir. Abre a caixinha, pega um cartãozinho daqueles que tem uma promessa de Deus. Deus falou comigo. Aleluia. Eu já sei o que Deus quer. Não é assim. Ou então, para não desmarcar na Bíblia, eu vou pegar o livro, tá? Porque esse livro eu trouxe, eu ia esquecer. Se você quer aprofundar o que eu estou falando para vocês hoje aqui, recomendo esse livro. Certo? Muito bom. Buscar a vontade de Deus, uma ideia cristã ou pagã, de Bruce Waltke. Ok? Recomendo, vale a pena. Então, uma outra prática comum no meio evangélico nos dias de hoje. Senhor, eu preciso de uma direção para a minha vida. Fala comigo na tua palavra agora, Senhor. Judas se enforcou. Não, Senhor, não era isso. O Senhor quer que eu me enforque também? Aí vai de novo. A melhor de 3. Vocês estão me entendendo, gente? Crentes fazem isso hoje para tentar descobrir a vontade de Deus para suas vidas. A gente ri para não chorar. Porque, tá assim de crente que usa disso como um mecanismo para saber vontade de Deus. Isso é divinação. Não, está errado. Outros que buscam sinais misteriosos ou dentro de aquelas, como Gideão fez. Senhor, eu te peço um sinal. Se a Joaninha vier no culto com a blusa verde nesse domingo, é porque é ela. Busca de sinais assim. Irmãos, na antiga aliança comportava algumas coisas dessas. Na nova aliança, não. Não tem mais espaço para esse tipo de dinâmica, de atitude, de comportamento. Vamos adiante. Às vezes, olha que importante essa frase que eu coloco para vocês. Às vezes que visões, profecias, sonhos ou visitações angelicais ocorreram no Novo Testamento, porque tudo isso aconteceu no Novo Testamento,
não foram porque homens estivessem buscando tais sinais. Não foram. Partiu de Deus em relação aos homens, e não dos homens em relação a Deus. Por exemplo, Pedro estava lá, diante do mar Mediterrâneo, no terraço da casa de um amigão chamado Simão, que era um curtidor de couro. Ele, como de costume, sobe naquele terraço, de frente para o mar. Ele foi ter um tempo de oração. E quando ele estava ali orando, ele tem uma visão que mudou a história da humanidade. Ele vê um lençol descendo dos céus e Deus fala com ele. Eu pergunto, ele subiu naquele terraço, assim, agora eu vou buscar uma visão de Deus. Deus vai falar comigo, vou atrair de Deus uma direção. Não, ele estava lá, na vida comum dele, e Deus mostrou o que mostrou. João, exilado na ilha de Patmos, ele estava lá no dia do Senhor, num Shabat ali, adorando a Deus, falando com Deus. De repente, o céu se abre e ele vê o futuro da humanidade até a volta de Jesus e tudo que vai acontecer. Ele estava buscando isso, sim ou não? Não, irmãos. Foi Deus que quis mostrar, foi Deus que quis revelar, foi Deus. Partiu, é uma iniciativa de Deus. É um mover de Deus em relação ao homem. Cabe ao homem de Deus estar fazendo o quê? Buscando intimidade com Deus. Depois nós vamos ver aqui algumas coisas que nós podemos fazer para adquirir isso. E aí vamos ter nossas experiências. O que é interessante também observar é que, pegando todos esses exponenciais do Evangelho, sejam os apóstolos ou outros que foram muito usados por Deus, como Filipe e mais outros tantos, você vê a narrativa das experiências deles e você conta nos dedos quantas foram. Mas tem gente que parece que tem alguma coisa diferente dos apóstolos, a mais que os apóstolos, que sabe a vontade de Deus, que conhece a vontade de Deus assim, como quem come pipoca. Que falam em nome de Deus, sem nenhum temor de não ser de Deus. Nós vamos ver um pouquinho sobre essa categoria perigosa para o reino de Deus, para o Evangelho. Estou cansado já? Eu terminei a introdução já. Caminhos, vamos ver aqui agora, de forma prática, os caminhos. Quem quer ser guiado por Deus? Quem quer conhecer a vontade de Deus, de verdade? Quem quer? Para não errar, para fazer a coisa certa, para ter direção. Então eu vou dar a receita agora. Essa aqui vale para a nova aliança. Primeira, conhecer profundamente as Escrituras. É leitura, é estudo, é meditação, é memorização. Deixa de ser preguiçoso ou preguiçosa, você escolhe o gênero. Deixa de ser preguiçoso. Você quer conhecer a vontade de Deus? Aquilo que é de suma importância já está revelado, já está escrito. O problema é que boa parte dos crentes não se familiarizam com o que está aqui. Se alimentam das palavras que vêm apenas do púlpito, uma vez por semana. A maioria dos crentes, não estou dizendo que é o teu caso, eu sei que tu é esforçado. Estou dizendo os outros. E essas risadas aí me assustam. Como é mais fácil? Pastor, o senhor está querendo dizer que todos os dias eu tenho que me esforçar para estudar esse livrão grande aqui? É isso que eu estou te dizendo. É exatamente isso que eu estou te dizendo. Pastor, é mais fácil ir no profeta. Eu busco o profeta, rapidinho ele me dá uma resposta. Eu não preciso perder esse tempo todo. Ei. Em que tempo você está vivendo?
Você está voltando para mais de 2000 anos atrás? Deus mudou a forma de comunicar. Com isso, eu não estou dizendo que não haja o exercício do ministério profético. Sim, há o espaço dele no Novo Testamento, mas não da forma como tem sido apresentado no meio evangélico nos dias de hoje, com muita frequência. Cuidado. É minha responsabilidade alertar quanto aos perigos de estudo. Então, a primeira coisa para você conhecer a vontade de Deus é conhecer a sua palavra. Isto vai produzir em você crescimento, entendimento. E você vai perceber que muitas das suas dúvidas com respeito a direcionamento, a que escolher, a que posição tomar, você conhecer a palavra já vai ter essas dúvidas sanadas na grande parte. Segunda coisa importante para você conhecer a vontade de Deus: vida de oração, que vai produzir o quê? A intimidade, o relacionamento com o Espírito Santo. Não tem como você ter relacionamento com o Espírito Santo se você não orar. Não tem. Quem aqui é casado? Tem intimidade aí entre você e a esposa, você e o marido, se os dois fizerem greve de silêncio e não falar um com o outro? Tem intimidade nisso? Sim ou não? Tem crente que faz greve de silêncio com Deus? Não ora. Me atrevo a dizer que é a maioria. A maioria. Alguns num esforço grande ainda assim na refeição, tem algum movimento. Uma vez, há anos atrás, com um grupo de jovens, nós, não aqui, em Guaíba. Aí nós fomos não me lembro se foi um X, uma pizza, vamos comer fora. Eu disse: fulano, agradece aí o alimento aí. Ele fez assim. E foi a oração dele. Por favor, não tome como referência, tá? Isso não presta. E para muitos, o seu tempo de oração semanal é o agradecimento pela refeição. Pasmem, tem gente que nem isso faz. Estou falando de crente, estou falando de casa de crente, que nem agradece a Deus pelo alimento que tem na mesa. Eu costumo, em casa, usar a expressão: nós não somos bicho para botar uma coisa na mesa e sair feito bicho comendo porque tem um instinto da fome. Nós temos uma devoção que vai à nossa frente. Percebem, gente? Como você vai ter intimidade para conhecer a vontade de Deus se você não tem essas práticas básicas? Elas ativam em você o conhecer da mente de Deus, do coração de Deus. Mas não é só isso, tem mais coisa legal. Obediência. À medida que você aprende, você tem que se dispor a ser obediente, porque não queira você achar que Deus vai conceder revelação a você se você não é obediente a Ele. Esquece. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor é desviar-se do mal, é ser obediente a Deus. Sabe, queridos, são coisas básicas, fundamentais. Tem muitos crentes que estão abdicando daquilo que é o básico, fundamental, e querendo adentrar no mundo dos mistérios. E nesse mundo dos mistérios estão se perdendo. E aí eu digo para vocês o seguinte: nós temos duas escolhas. Nós podemos ser uma igreja que tem como alvo juntar povo, juntar multidão, e aí vamos usar dos expedientes que são mais atrativos para isso, ignorando o que diz as Escrituras, ou nós vamos nos render ao ensino do que a Bíblia diz, e isso vai ser muito menos atrativo. Vai ser. Por quê? Porque as Escrituras, elas são confronto
com o nosso eu, com a nossa natureza, com a nossa vontade da carne, quase que o tempo todo. Que igreja vamos ser? Qual é a nossa preferência? Eu já fiz a minha escolha e não volto atrás. Entende? Tem um compromisso com a palavra. Quarto, entenda, aqui é algo bem importante, muito importante. Quando você tem um coração voltado para satisfazer a Deus de verdade, quando no seu coração o desejo é: eu quero agradar ao meu Deus, eu quero estar vivendo o projeto de Deus para a minha vida, eu quero isso. Essa disposição do coração é um dos grandes gatilhos que Deus usa para quê? Pelo Espírito dele, encher o teu coração da vontade de Deus. Coisas novas, coisas diferentes, de repente, um certo dia, o teu coração começa a ter cargas específicas. Você sai na rua e você vê uma criança ali jogada no chão e aquilo mexe contigo. Mas tu já passou por 1 milhão de crianças naquela mesma situação e nunca te mexeu em nada, mas assim, coitadinho. Mas aquele dia, aquela hora, aquilo doeu. E aí o teu coração começa a pulsar por aquilo. E você está numa vida de intimidade com Deus, num relacionamento com Deus, e você começa a orar por essa situação, talvez por aquela criança específica, mas de repente vai além disso, e você começa a chorar por muitas crianças, e daqui a pouco você começa a descobrir que Deus quer te usar nessas situações de crianças abandonadas. Como é que começou isso? Aqui, no coração. Essa experiência, essa vivência com Deus é muito normal, é muito comum. O Espírito Santo vai colocando cargas dentro de nós e isso aponta para uma direção da vontade de Deus nas nossas vidas. Ela está diretamente conectada ao agir do Espírito Santo em nosso interior. O que mais? Quinto, você quer também discernir a vontade de Deus? Busque conselhos sábios, e os conselhos sábios se encontram com as pessoas sábias. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros habita, não é na multidão de conselhos, é na multidão de conselheiros. Então, toda vez, irmãos, toda vez que eu estive diante de tomar uma decisão importante na minha vida, eu fui buscar homens que eu tenho como homens sábios. Sentei com eles e expus: olha, minha situação é essa e essa. Como você vê isso? Não buscando nele uma palavra profética que conduza a minha decisão. Não. Buscar a sabedoria dele, a experiência dele, a experiência de vida que ele tem, que pode me ajudar a decidir, a escolher. E eu ver quantas vezes já aconteceu isso, de eu estar com algo na minha mente e quando eu sento com um destes sábios, a sabedoria deles é usada por Deus para trazer clareza para mim. Às vezes até me reposicionar, rever a minha decisão. Então, esse é um mecanismo também usado na Nova Aliança. A gente vê que quando surgiu um grande problema no meio da igreja, que eles não sabiam como se posicionar, a atuação dos judaizantes que queriam impor para os gentios que fossem circuncidados, para que fizessem parte da igreja, o problema veio para os apóstolos. Eles sentaram numa mesa, um grupo de sábios. Nós precisamos decidir sobre essa causa.
E eles conversam entre eles, e no final Tiago diz: pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, que não imponhamos sobre os gentios nenhum jugo a mais do que, aí ele cita 4 observações, que eu não vou entrar nos pontos agora. Busque conselhos sábios que estão com pessoas sábias. 6ª forma de encontrar a vontade de Deus: atenção na providência divina. O que é isso? Há um projeto, há um plano, há uma vontade, uma disposição para algo. E você está querendo de Deus direcionamento na tua vida sobre se deve seguir nessa linha ou não. De repente você observa que todas as coisas começam a convergir para aquilo. Vem no teu caminho uma pessoa, do nada, do além, essa pessoa vem e te entrega algo, abre uma porta para você, as coisas vão facilitando, vão se encaixando, tudo bem vindo, vem cooperando, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. O texto para por aí? Não. Para aqueles que andam segundo o seu propósito. Quando algo está alinhado com o propósito de Deus, você vai perceber a ação divina agindo, atuando em providências que vêm dele, cooperando para que você perceba realmente é essa direção que Deus está dando para a minha vida. Não tem como não ser. Até alguns podem dizer assim: é muita casualidade, é muita coincidência. Não é casualidade, nem coincidência, é providência divina para que você cumpra o propósito que é dele. Está fazendo sentido para vocês esse papo aqui, gente? Ok? O que mais? Vamos lá. Essa parte tranquilinha da pregação, a pauleira vem depois. Bom senso. Bom senso é outra forma de Deus comunicar a vontade dele. Por incrível que pareça, Deus deu um cérebro para nós. O bom senso é uma coisa que nos ajuda a entender planos de Deus. Por exemplo, hoje eu estou com 50 anos, mas um dia eu tive 16. E aí, imagine só, nessa época da vida você está lá querendo decidir rumos, né? O que eu vou ser, o que eu vou fazer, qual é a profissão que eu vou desenvolver e tal. E aí eu lá, tentando, né, buscar a vontade de Deus para a minha vida, Senhor, qual é o plano, assim, o que vai... Aí eu tenho uma ideia, assim, aí eu vou lá com meus pais. Pai, olha, eu acho que eu já sei o que Deus tem para mim. Eu quero dizer algo para vocês. Podem acreditar no que estou dizendo. Eu sou o indivíduo mais alto da minha família. É possível? Meu pai era mais baixo que eu, minha mãe mais baixa, meus irmãos, tudo mais baixo. Eu sou o grandão da casa. Me acho quando eu chego em casa. Aí, imagina no auge dos meus 16 anos eu chegar assim, lá em casa, assim, ou numa conversa com um sábio do meu pastor, e digo: pastor, eu já sei, eu vou ser jogador de basquete. Tem bom senso nisso? Por que não? Tem alguma lógica um semi-anão ser jogador de basquete? Não tem. Falta bom senso. A menos que, ouça só, a menos que Deus chega e realmente diga assim: Levi, não é tu. Eu vou te usar de uma forma muito sobrenatural, que todos vão ver, não tem como ser. Tu vai pular mais de 3 metros de altura. Tu vai fazer manobras que ninguém faz.
é tu, e é porque tu é isso aí, dessa coisinha que tu é que eu vou engrandecer meu nome. Pronto, beleza. Bom senso já não conta mais, porque aí há uma intervenção divina para um propósito diferenciado, ok? Mas eu pergunto, é assim que acontece na maior parte das vezes? Não. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou e ela contou para mim que ela estava assim com um sonho muito grande, que ela cria que era a vontade de Deus, que ela fizesse medicina. Ela queria ser médica. Aí interessante, algo nobre, mas deixa eu te fazer umas perguntas. Qual é a tua idade? Era 20 e tantos anos, já beirando quase 30. E ela não tinha ensino médio, ela não gostava de estudar, detestava ler. Eu perguntei, minha filha, tu quer realmente ser médica? Tu acha que Deus tem isso para você ser médica? Você não gosta nada disso? É, pastor, mas Deus pode todas as coisas. Na hora de eu fazer a prova lá, Ele pode me dar a direção das questões, tudo. Ah, meu irmão. Pensa num pastor que botou água fria no sonho da querida. Eu fiz isso por amá-la, falei a verdade. Querida, desiste disso aí, não é para ti não. Ela me olhou, não gostou, brava comigo, mas é o bom senso. Concorda comigo? Eu matei o sonho dela? Não, eu dei um choque de realidade, irmãos. É o mesmo que eu querer me engraçar e ser jogador de basquete. Ou então eu chegar agora, queridos, todo domingo o louvor vai ser a minha voz. Pronto. Acabou com o culto. Entenderam? Bom senso. É melhor que não seja assim. É uma forma de Deus mostrar a vontade dele. Por fim, aqui quero colocar, por fim não da mensagem, mas do ponto, a real intervenção divina. Deus, ele pode sim, a qualquer momento, passar por cima dos nossos planos pessoais e mandar para uma direção completamente diferente. O apóstolo Paulo tinha um plano, ele estava decidido a ir para a região norte da Ásia para levar o evangelho, e o Senhor atravessou ele e disse, não vai para lá. E dá uma visão para ele de um cidadão macedônio colocado diante dele que dizia, passa a Macedônia, que fica para o lado da Europa, e ajuda-nos. Aí ele vem para a equipe de viagem dele e disse assim, Deus está nos dando outra direção. Mudou tudo. Mudou o planejamento, mudou a estratégia, porque Deus é soberano. Ele pode, a qualquer momento, mudar o curso da nossa história e dos nossos planos pessoais. Mas vem dele. E quando vem dele, não deixa dúvidas. Amém? Vamos esquentar a coisa? Eu quero falar sobre um alerta bem importante, que diz respeito ao expediente de querer buscar a vontade de Deus para a sua vida por meio de profetas. Algo bem comum, bem popular no meio evangélico. Primeira coisa a ser colocada: buscar profetas para ter direção é falta de maturidade e de relacionamento com o Espírito Santo. Isso é ponto pacífico. Toda pessoa que quer buscar saber a vontade de Deus e vai ao encontro de profetas para isso, ela está rejeitando a relação dela com o Espírito Santo. Ela está voltando 2000 anos para trás. Está fazendo sentido isso para você? Significa que não existem mais profetas no dia de hoje? Não significa isso. Ainda nos dias de hoje, há homens que são usados por Deus em profecia? Sim. Mas não é quando eles querem, e nem quando você vai ao encontro deles. É quando Deus quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e não quando nenhum homem quer. Todo o Novo Testamento mostra isso.
Você não tem uma referência no Novo Testamento de pessoas indo buscar profeta para querer consultar a vontade de Deus para a vida delas ou para o que elas devem fazer. Você vê profetas dirigidos por Deus, como Ágabo, que chega para Paulo e diz: o Senhor me mostrou que o dono desse cinto, e o dono do cinto era Paulo, quando chegar em Jerusalém, será amarrado e será preso. E aí, Paulo, na maturidade dele, disse assim: sim, em cada cidade que eu tenho passado, Deus tem falado por meio de profetas que isso vai me acontecer, mas não me importa. Eu sei que é do querer de Deus que eu vá para Jerusalém, ainda que eu seja preso. E ele não saiu do propósito, mesmo o profeta tendo advertido ele que iria acontecer isso. Isso é maturidade, entendeu? É maturidade. Deus usou o profeta não foi para botar medo em Paulo, mas para preparar Paulo para aquilo que ele deveria enfrentar e não ser tomado de surpresa. Porque foi da vontade de Deus que Paulo fosse preso. Tinha um plano divino por trás disso. Outra questão que envolve aí dos alertas sobre os profetas: cria um intermediário na relação entre Deus e os homens. O profeta fica como um intermediário, ao passo que no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que entre Deus e os homens não há outro mediador senão Cristo Jesus. Ele é o único que se põe entre Deus e os homens. Quando você busca consultar um profeta, você está colocando um no meio da relação com Deus. Você saiu fora da forma como Deus está falando para este tempo e agindo nesse tempo. Abre espaço para a manipulação das pessoas, coisa comum, onde o ambiente da igreja é conduzido por profecias. O que na prática acontece é um exercício de manipulação. Deus está me mostrando que tu tem que casar com a fulana. Fulana, tô vendo você no altar com aquele moço lá. Mas o moço já é casado, irmã profeta. Então Deus vai matar ele. Vai matar a esposa dele. Porque Deus está me mostrando. Sabe, gente? É manipulação. Manipulação. Não é assim na casa de Deus, na igreja de Deus. Não, as coisas não se movem. O que acontece é que nesse universo do profético, isso ativa esse senso do mistério, que é muito sedutor. O mistério que faz com que as pessoas digam: uau, eu estou numa atmosfera do Espírito, uau, e não sabe nem 2 versículos de cor, sabe nada, mas que é um mistério, irmão. Sai nessa. O que há é muita manipulação e as pessoas ficam controladas por essa atmosfera da profecia. Normalmente vem acompanhada, vem associada a interesses econômicos e pessoais. Pode observar. Esse universo de manipulação espiritual, quando você vai olhar por debaixo do tapete, tem uma série de vantagens que alguém está tirando com isso, e normalmente até vantagens econômicas. Eu quero ler um breve texto com vocês, de 2 Pedro capítulo 2, que diz lá: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês, e eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina.
muitos seguirão a imoralidade vergonhosa destes mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, o que move? Ganância. Inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Não sou eu que estou dizendo isso. Onde falta teologia, sobra heresia. Onde falta teologia, sobra heresia. E porque as pessoas não conhecem a teologia, a Bíblia, se entregam às heresias. O que mais? Incorrem no risco de gerar ídolos na pessoa do profeta. Acontece com apóstolos também, viu? Tem muitos apóstolos que se colocam em pedestais e se tornam ídolos no meio das suas comunidades, e isso acontece muito também com profetas. Cuidado, cuidado. Deus não divide a glória e a honra dele com ninguém mais. Encoraja e às vezes até obriga o tal profeta a ter revelação para todos que se achegam a ele. Por quê? Porque ele não pode perder a fama. Tu imagina se o camarada vem buscar você, que é um profeta, a direção, e você diz, não sei, como é que fica a fama do profeta? O profeta não sabe dar uma resposta dessa. Esses tempos uma pessoa me manda uma mensagem, ela estava num conflito no relacionamento dela, e a pessoa que ela convivia foi embora, deixou dela. Ela mandou a mensagem, pastor, eu confio muito no senhor, e eu queria que o senhor me dissesse o que Deus diz para o senhor se ele vai voltar ou não. Não sei, né? Vou arriscar aqui. Eu tenho 50% de chance de acertar, né? Eu digo que sim, vai voltar. E aí a pessoa volta, deu certo, me escapei dessa, né? Aí eu digo, mas se não vem, aí eu sou o quê? O que não é verdadeiro é o quê? Falso. Toda vez que você ou qualquer pessoa emite uma palavra usando o nome de Deus, assim diz o Senhor, e aquilo não se cumpre tal qual foi dito, é falso profeta. E por ser falso profeta, por se prestar a ser falso profeta, tem uma sentença bem pesada, bem pesada. Ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Queridos, eu não sou contra, eu não sou incrédulo, eu já recebi palavra profética de Deus, das quais se cumpriram de cabo a rabo. Eu mesmo, em alguns momentos da minha vida, já fui usado em dom de profecia, em manifestação de dom de profecia, em algumas vezes na minha vida, mas eu afirmo para vocês, não é quando eu quero, para quem quero, ou quem quer me buscar para isso, não é assim, não é. Não ensina o caminho das Escrituras e torna os crentes preguiçosos e carnais. Então, para finalizando aqui o nosso estudo de hoje, cometem heresias com facilidade por serem ignorantes da palavra, se colocam debaixo de maldição quando dizem assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito, e criam uma categoria de super crente que está acima dos demais. E o que é isso? Pura vaidade, pura vaidade. Na nova aliança, irmãos, nós cremos no dom da profecia. Eu creio, você crê? Não no formato como muitos estão exercitando por aí, mas cremos sim. E ela parte do Espírito em direção ao homem.
e nunca o homem na busca da profecia. Diferenciar profecia enquanto pregação da palavra e profecia enquanto manifestação do dom do Espírito. Esse é um detalhe interessante, mas não vamos explorar ele agora por causa do tempo. Finalizando, anseio em que todos aqui estejam vacinados como um rebanho de Cristo, vacinados contra essa avalanche de heresias que tem visitado as igrejas, seduzido crentes despreparados. Quem se rende a isso está despreparado. Isso não invalida nós vivermos experiências de ordem espiritual, no sentido de, sim, trazer uma revelação, algo profético da parte de Deus, quando Deus assim move. Nós queremos que a igreja esteja livre para viver essa verdade, mas saiba que quem abrir a sua boca para dizer assim, diz o Senhor, sem que tenha sido o Senhor a dizer, vai arcar com consequências graves. Nós queremos o verdadeiro e não o falso. Amém?